O Nelson me ligou agora. Os elementos pagadores concordam. Se há alguma impugnação... Pela aprovação, senhor Tiago. Desembargador Raimundo Nonato, pela aprovação. Pela aprovação, presidente. A leitura dos processos a oportunidade de ação pela secretária Lorena. De ordem da presidência da Câmara, eu passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Processo 022-6829, dígito 86.2023.8.06.0001, com apelação. 0032-800, dígito 27.2009.8.06.0001/50.000, agravo interno. 0008-521, dígito 39.2015.8.06.0171, apelação. 055-2353, dígito 95.2012.8.06.0001, apelação. 063-6405, dígito 07.2024.8.06.0000, agravo de finanças. 062-30-59, dígito 52.2025.8.06.0000, agravo de finanças. Acho que ficou acertado na sessão anterior para serem resolvidos os processos por pedido de vista. É esse o julgamento? Então, vamos passar para os processos por pedido de vista. Houve assim certo atraso, então vamos iniciar com o número de ordem do processo. Item. Vamos primeiro para qual? O número 26, item 26 do processo agravo instrumento de número 300, 762, 470, 2024. O pagador relator Francisco Brito, Queiroz Júnior. O agravante Raimundo Roberto Morri Barbosa, Maria Gisele Pérez Barbosa. Agravado Felipe de Oliveira Morri Barbosa. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas... PJE 23, item 26. Não guardo. Ele está com visto para o desembargador, mas não nada. Visto, eu quero perguntar ao desembargador Renato se ele vai apresentar o golpe de visto. Todos os processos de vista eu trouxe, presidente. Então vamos lá. Exceto um que é do PJE. Eu ainda não deu tempo analisar com profundidade, mas os demais, todos eles eu trouxe. Engraçado. Hoje eu comecei a sessão, você falou isso, eu esqueci de cumprimentar os advogados, os embargadores, dar um bom dia ao representante da Polícia Militar. Hoje passou batido. Eu acho que foi exatamente no momento que eu entrei, dei bom dia, mas de qualquer forma, eu vou aproveitar esse momento antes do julgamento, para dar o meu bom dia a todos aqui presentes, meus colegas. Bom dia. Curadora, defensor público, os que estão assistindo de forma virtual, a secretária, a representante aqui da Polícia Militar, e todos aqueles que estão assistindo a esta sessão. Me desculpe, mas eu não sei por qual motivo, eu acho que eu me empolguei demais. Eu comecei aqui a debater sobre uma certa matéria, antes de começar a sessão, e foi o suficiente para que eu fugisse da minha memória. Pronto.
Porque quem vai falar os pagamentos não só uma guarda, né? Disposição. Desembargador Lucídio para encontrar um processo. Pronto. Fala meu cartão para. Pronto, não tem problema não. Certo. Vamos tranquilo. Vamos poder me abrir, já não sei. Não, agora já era. Você é uma preguiçosa. Cabe que eu estou com mais de 65 anos, senão arrumava uma pessoa que gostasse de trabalhar e não dormisse muito. Não liga, né? Ligue. Sabe deixar acertar alguém? Não. Coloca para publicar a tela. Aí, vai lá, coloca a tela só. Se não me engano, acho que é o Intro SP. Duplicar, né? A mesma tela que está aqui está lá. Então, só pode estar com esse cartão de acesso. Marcador, vou pedir aqui. Tem um corretor aqui. Tem sim. Liga uma. Tá aí que eu não sabia. Não, só depois. Ele começa só a passar os pacientes faz não participante da. Mas ele vai ali, pensando se é bom. Pensando ali. Pegar um outro. Escuta, não. Escuta. Pegar um outro. Onde? Ah, tá. Mas ele não fala qual não. Ele não. Enfim, deve ser. Eu fui para sua família. Você pode Sim, eu disse primeiro que. Ah, sim. É isso que é óbvio. É muito Roberto, é isso. Porque são muitos, a gente tem que Então, podemos começar. Ao desembargador Raimundo Donato para proferir o voto. Voto vista. Qual deles, presidente? O item 26,
do PJE, agravo de instrumento, de número 300. Pegou uma lá, mas vou pedir uma para trocar as imagens. 470, 2024. Ok, desembargadora. Bom dia mais uma vez a todos, a todas, colegas, a representante do Ministério Público, minha amiga doutora Liduína, ao nosso representante da Defensoria Pública também, enfim, a todos, bom dia. Senhora presidente, a manifestação é simples. Após a análise detida dos autos, eu verifico que o voto do relator, no caso, o desembargador Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, o voto do relator está bem fundamentado, né? Ponderou de forma correta o princípio da liberdade de expressão e o direito de imagem, intimidade do agravante, e, resumindo, pela razão mostrada e argumentada pelo nobre relator, eu vou seguir o voto do relator na íntegra. Acompanho a relatoria neste processo de número 26 da pauta. O desembargador Lucídio, como relator, para o voto. Você permanece com o voto? Claro, o meu voto eu mantenho íntegro e acompanhando agora, com acompanhamento agora do desembargador Raimundo Donato. E o voto do desembargador Crito ficou congelado. Então, já permanece o voto do desembargador Crito. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Confirma, doutor? Não faço parte do processo. Conheceu do recurso para dar provimento. Tem um item 27 da pauta, uma apelação civil de número PJ. Pronto. Item 27 do PJE, apelação civil de número 020-672-714-2021. O relator, desembargador Paulo de Tasso, de vista, desembargador Raimundo Nonato. Então, passo a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Vista. Pois não, senhora presidente. Senhora presidente, de todos os processos que eu pedi visto, o único que ainda não deu tempo analisar com mais acuidade, com mais profundidade, foi esse de número 27 da pauta. E ele está dentro do prazo porque ele é do PJE. E do PJE eu pedi visto por último já, né? Então, eu gostaria de renovar o pedido de vista neste processo. É só nele, o restante eu trouxe. Então, pedido deferido. Neste processo, o apelante é P. Machado e afirmatiza HPM 13, Corporação, Construção e Vides SPE Limitada. E apelado MMG, Drywall Limitada e GES, Serviço Limitada, EPP. Então, confirma, desembargador. O apelante ou apelado, é isso o processo que você não gosta de dar fora, certo? Então, pedido deferido. Processo. Item
196, 196, do SAGE, de minha relatoria. Número 062, 235, 610, embargo de declaração civil, nem agravo de instrumento. Quem pediu vista, o desembargador vistou o CIS para proferir o voto. Presidente, eu vou renovar a vista, trago na próxima quarta-feira. Este processo é o embargado Martercom, materiais de construção, embargante associação dos credores, clientes, fornecedores da empresa LM Desenvolvimento Imobiliário Limitada. NO Empreendimento Jardins de Esteio. Pronto, pedi deferido. Número 197, impacto declaração civil e agravo de instrumento de número 062, 235, 610, 2014. 197 de minha relatoria. Então, esse é vinculado ao outro, então fica na mesma situação. Então, pronto, pedi deferido. O 198 do Estado, itens 198, agravo de instrumento de número 062, 364004, 2024. Já está. De minha relatoria, o advogado, aqui advogado agravante Simão, Teófilo, os advogados Rafael, Acho que foi até de novo. advogado Estrangeiros. Passa a palavra ao gestor desembargador Cid Queiroz para proferir o voto. Presidente, da mesma forma, peço a prorrogação e trago na próxima quarta. Item 199, 199, do SAGE, apelação civil da comarca de Calcaia, de número 020, 612, 812, 2023. Relator, pagador Paulo de Castro. Passa a palavra ao gestor desembargador Raimundo Donato para proferir o voto. Pagador Raimundo Donato. Momentinho, presidente. Esse qual é o número de pauta, presidente? 199, 199 do SAGE. Um momentinho. Relação. Nesse processo, senhora presidente, é o 199. Aqui antes era 200, agora está o 99. Lorena, explica aí. Esse processo é o 062-3640-04-2024, um agravo de instrumento. É uma apelação civil da comarca de Calcaia. 020, 612, 812, 2023. O apelado ao Banco Itaú. E o número de pauta, qual é? 199. 199 está caindo aqui, é no 06236. Senhora presidente, eu vou até fazer uma observação, eu não sei se os colegas estão percebendo, mas está havendo uma pequena confusão.
Quando a gente recebe o roteiro, uma pauta, simplesmente o que era o número 137 já não é, vai para 138, 139. Ontem foi uma... O Pois não. meu, o de Tássio e do Luci, todos estão iguais. A numeração é a mesma. Agora, só o de Vossa Excelência que divergiu. Ficou diferente. Eu não sei, aí não estou como explicar. Esse aqui está aplicado, isso aqui aplicado no outro. Vai estar marcado depois, processo. E pagada no Natal, às vezes, fica um outro processo marcado, e quando a gente vai clicar, sai o outro. Acontece muito isso comigo, lá no gabinete. É isso que acontece. Bom, Mas, de qualquer forma, eu estou aqui com o voto vista de número 020 61 28 12 2023. Perfeito, é isso aí mesmo. Não, aí. Deu certo agora. Eu vou... O voto aqui é um pouco longo. Eu vou me ater, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler a parte expositiva para a gente não perder tempo. Eu sei que tem muita coisa para fazer. E vou pedir para juntar nos autos o voto vista na sua íntegra. Então, eu digo na parte expositiva, diante do exposto, peço venha ao eminente relator e com fundamento na jurisprudência consolidada nesta casa, nesta Corte de Justiça, assim como no STJ, conheço do presente recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido exordial, determinando por consequente a restituição do bem apreendido ou, na impossibilidade de devolução, a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo a instituição financeira ressarcir a demandada no valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo porte, mesmo modelo e ano, com base no preço estipulado pela tabela FIP, vigente à época da apreensão, acrescido de correção monetária pelo IGPM e incidência de juros de 1% ao mês até a data do efetivo reembolso, além do pagamento de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado. Invertida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença. Eu vou pedir para juntar esse meu voto vista, juntar aos autos, e vou passar, nesse caso, o relator é o desembargador Paulo de Tássio. Pronto, aí eu vou passar a cópia para o desembargador Paulo e para o desembargador Lucídio. Esse é o meu voto, presidente. O voto está divergido do voto do desembargador Paulo de Tássio, é isso? Ao desembargador Paulo de Tássio, para o voto, se confirma ou não. Senhora presidente, eu confirmo o meu voto, apesar de não ter a previsão da questão da taxa diária, a parte aqui, devedora, se encontra embora. Em situações aqui, não sei se é esse caso, ter o outro, não chega a pagar nem a primeira prestação de financiamento. Então, nesse caso, a mora continua a existir, razão pela qual eu mantenho o entendimento. Ao desembargador Lucídio para proferir seu voto. Senhor presidente, eu também, esse processo, estou tratando aí dessa questão da taxa diária, eu tenho procurado examinar com muita cautela, com muito cuidado esse processo. Esse voto, essa modulação que o desembargador Paulo traz nesse voto dele, eu entendo que é uma solução extremamente saudável, né?
Não há uma prejudicialidade para nenhuma das duas partes e, portanto, entendo que deve ser bem ponderado e nesse caso, eu ratifico o meu voto, que já foi no sentido de acompanhar o voto do desembargador Paulo. Portanto, eu ratifico. Voto vai ser estendido porque é uma apelação. Então, vai ser aplicado o julgamento estendido do artigo 942 do Código de Processo Civil, com a participação de 5 membros. Julgamento suspenso. Aguardar o desembargador Máximo voltar, fica eu e pronto, aí completa 5. Então, vou deixar para votar, vai ser um novo julgamento. Então, vou aguardar o novo julgamento para que eu possa votar. O julgamento fica prejudicado por conta da ausência do desembargador Máximo. E o CTB se estaria apto a votar sem a análise do processo. Eu me lembro desse processo. Qual é o desse? Dentro da pauta, item 200. 200 atual. O SAG, apelação civil da comarca de Fortaleza, de números 022, 592, 044, 2023. Relator, desembargador Paulo de Tarso. O vistor, desembargador Raimundo Nonato. Desembargador Raimundo Nonato, para proferir o voto. Pois não, presidente. É o de número da pauta, é o de número... 200. Número 200. 200. Relação. Pois não, presidente. Caso aqui é o 022-5920-44, 2023, não é isso? Perfeito. Sim. Vamos entender? Não, olha, nenhuma, por favor. Situação É a mesma situação. Deixa eu ver aqui. É o banco onde vem. A mesma situação, eu vou também fazer a mesma manobra. Eu vou passar o voto vista para os 2 desembargadores e vou ler a parte dispositiva e pedir para incluir em pauta, incluir no processo. Mesma situação, eu aqui me manifesto da seguinte maneira. Diante do exposto, peço venha o eminente relator e com fundamento na jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, assim como no STJ, conheço o presente recurso para dar-lhe provimento. O microfone dele, desliga, que eu vou pedir ela para aceitar. Reformando a sentença para julgar improcedência o pleito exordial, determinando, por conseguinte, a restituição do bem apreendido. É a mesma situação do anterior, desembargador Paulo Nogueira. A mesma situação. E aí eu vou passar o voto vista para os 2 desembargadores e também peço para incluir, eu vou mandar para a Lorena para incluir nos autos, né? Então, a mesma situação. Pagamento de 50% de multa, né? O valor monetário pela tabela FIP, o juro, correção monetária pelo IGPM, a mesma situação. Aí eu vou passar para o desembargador, é esse como eu voto.
senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tarso como relator, para confirmar o voto. Confirmo, essa situação não é isso. Ao desembargador Luci Queiroz para o voto. Também, senhora presidente, eu ratifico meu voto. Voto confirmando, acompanhando o desembargador Paulo Tarso. Então, o julgamento fica suspenso e vamos aguardar o voto estendido após o retorno do desembargador Max Lima. Item 201 da pauta, estágio, apelação civil da comarca de Milagres, de número 000-630-518-2016. O relator, desembargador Paulo de Tarso. Passa a palavra ao vistor, desembargador Raimundo Donato, para o voto. Um momentinho, senhora presidente. É o de número da pauta? 201. 201. Só um momentinho. Pronto, senhora presidente, já está comigo aqui o 201, que é uma sequência de 3 zeros, 6305 18 2016. Sim. O relator, o desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, e a minha manifestação é no sentido de que, após a análise técnica dos autos, tenho por bem acompanhar o nobre relator, pois seu voto está em consonância com a prova dos autos. É essa a minha posição e o meu voto visto, senhora presidente. Eu acompanho na íntegra o nobre relator. Ao desembargador relator Paulo Tarso para o voto. Mantém meu voto, senhora presidente. Ao desembargador Luci Queiroz para o voto. Também, senhor presidente, eu mantenho o voto acompanhando o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar o provimento. Item 202 do SAGE. 202. Apelação civil de número 020 096 466 2022. O relator, desembargador Luci Queiroz. Passa a palavra ao vistor desembargador Raimundo Donato. Pois não, senhora presidente, nesse caso aqui, é o voto de número, o processo de número 0200 964 66-2022. É uma apelação civil. Relator do desembargador Lucídio. Nesse caso, a manifestação é a seguinte: após a análise técnica dos autos, mantenho a divergência suscitada quanto ao valor do dano moral. Embora o valor dos descontos sejam baixos, eles foram efetivados por vários anos, razão pela qual entendo que seja mais adequado uma majoração. Valor do Lucídio, Vossa Excelência propôs 3.000 ou foi 2.000? 2.000.
eu estou propondo aqui 5 mil reais. Essa é o meu voto como vistor. O desembargador Lucides Queiroz como relator para proferir o voto. Senhora presidente, senhores desembargadores, o vereador Raimundo Nonato traz um voto diferente. Eu tenho, desde que assumi a vaga de desembargador, e tratando desses processos, eu tenho tido muito cuidado de analisar processo por processo, verificar a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, como, enfim, fazendo análise exatamente dos termos que o STJ manda dessa dosimetria no que se refere aos danos morais. E no caso aqui, eu fiz essa ponderação, considerando o valor que foi descontado durante o período, valor muito pequeno, que, ao meu sentir, não traz um impacto, né, na questão da sobrevivência, da dignidade humana, enfim, todas essas considerações. Então, pedindo venha ao desembargador Raimundo Nonato, eu ratifico o meu voto e mantenho o valor indenizatório fixado no valor de R$ 2.000. O desembargador... o voto do desembargador Cristo está congelado. Ele acompanhou o relator, se eu não me engano, foi. Então, como tem um voto aí de R$ 5 mil desse valor que modificou, eu entendo que vai para o 942 para saber se vai ganhar por maioria o 2.000 ou 5.000. Vamos, então, colocar para a volta do desembargador Maxwell e também eu não posso votar, já que eu não tive acesso ao processo. Então, o julgamento fica prejudicado. Não, o julgamento agora é prejudicado e adiado. O nosso fica estendido para o 942, onde serão os 5 desembargadores um novo julgamento. O 203, item 203 do SAGE. Agravo de instrumento de número 062, 632, 666, 2024. O relator desembargador Francisco Lucide passa a palavra ao gestor desembargador Raimundo Nonato para o voto. Só um momentinho, presidente. Certo, tranquilo. Ok, presidente. Já localizei aqui. Eu pergunto a Vossa Excelência se é esse número mesmo. Deixa eu ver aqui. É o 062, 63, 26, 66, 2024. É isso? Confirme. Pronto. Então, nesse aqui, eu vou fazer questão de ler a íntegra do voto visto. Só um momento. Eu acho que tem o agravo de instrumento e agora tem o agravo interno, que só acrescentam 50.000. Então, vão ser um julgamento só para os dois, que é agravo de instrumento e agravo interno. Ele também é o gestor desembargador Raimundo Nonato. O voto, presidente, o voto é o mesmo para os dois, tanto para o agravo de instrumento como para o agravo interno. Posso continuar a leitura? Ok, presidente, demais colegas, trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Maria Neves Solon Bezerra e José Arthur Neves Solon Bezerra de Menezes, contra a decisão
interlocutória proferida pelo juiz da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza, que nos autos da ação de inventário número 023692704/2021, determinou a colação dos valores deixados pelo falecido a título de GVBL ao inventário. O recurso visa a reforma da decisão de primeiro grau, que reconheceu que os valores deixados pelo extinto a título de VGBL nos bancos Safra, Bradesco e XP, investimentos deveriam ser considerados como investimentos e, consequentemente, serem trazidos à colação os valores já recebidos pelos agravantes. Além disso, a decisão determinou que, quanto aos bens imóveis que devem ser trazidos à colação, deve ser observado o valor atribuído no ato de liberalidade, na forma do artigo 2004 do Código Civil. Momentinho. Em análise, os agravantes argumentam que, letra A viúva, primeiro agravante, foi casada com o falecido em regime de separação legal de bens, não sendo herdeira necessária. Logo, não estaria obrigada a trazer bens à colação. B. Os VGBLs possuem natureza securitária reconhecida pela jurisprudência do STJ, não integrando o acervo hereditário. C. A decisão padeceria de vício ao determinar a colação dos valores. D. O juízo sucessório seria incompetente para analisar a natureza dos VGBLs, sendo necessária a remessa dos autos às vias ordinárias. E letra E. Os beneficiários estariam em situação de vulnerabilidade, justificando a proteção do falecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi negado em decisão monocrática de maneira da primeira relatoria, desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmaras, página 229 e 233, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Posteriormente, o efeito suspensivo foi concedido pelo eminente desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior, nas páginas 367 e 370. Na sessão de julgamento, o douto relator proferiu o voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo do instrumento, entendendo que a questão poderia ser resolvida com a aplicação do tema 1214 do Supremo Tribunal Federal, e consolidou a interpretação jurisprudencial no sentido de que as aplicações em previdência privada teriam natureza securitária, logo não estariam sujeitas a compor acervo hereditário para partilha. O segundo ponto, manteve a decisão monocrática na parte em que determinou quanto aos bens imóveis que devem ser trazidos à colação, observando-se o valor atribuído no ato de liberalidade na forma do artigo 2004 do Código Civil. Pedir vista dos autos para melhor análise. Inicialmente, entrando em mensagem direta, faz atrapalhar a gente aqui. Um momentinho, por favor.
Inicialmente, não há reparo às formalidades do juiz de admissibilidade do recurso, tais como enunciado do voto. No mérito, porém, há elementos para divergir da solução conferida à controvérsia principal do presente recurso, especialmente no tocante à natureza dos valores depositados a título de VGBL, vida gerador de benefício livre, e sua consequente inclusão ou não na herança. Não há dúvida de que a controvérsia central reside em determinar se os valores depositados pelo falecido em diversos contratos de VGBL devem ou não integrar o acervo hereditário, consequentemente, ser submetido à integração do processo de inventário. O voto do relator, com a consistência que lhe é peculiar, entendeu que os valores de GVBL não deveriam ser trazidos à colação por possuírem inquestionável natureza securitária, aplicando-se assim o disposto no artigo 794 do Código Civil, segundo o qual, aí eu aqui pulo a transcrição, que eu acho que não há necessidade, mas seria bom ler. No seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. E eu continuo no meu voto. Com efeito, não se pode negar que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de conferir aos planos VGBL a natureza de contrato de seguro, afastando, em regra, a incidência das normas sucessórias sobre os valores apontados neste tipo de aplicação. Nesse sentido, não são raros os precedentes que afirmam categoricamente a não integração dos valores de VGBL no patrimônio a ser inventariado e partilhado entre os herdeiros. Ocorre que, com a devida venha, tal compreensão, embora adequada à maioria dos casos, não se sustenta frente às peculiaridades fáticas evidenciadas no caso concreto em julgamento, onde os elementos probatórios apontam para uma inequívoca desnaturação do caráter securitário dos VGBLs contratados, os quais parecem ter sido utilizados como instrumento de simulação com o escopo de burlar as regras sucessórias atinentes à legítima dos herdeiros necessários. Não se trata, portanto, de contrariar a jurisprudência dos tribunais superiores, mas sim de reconhecer, à luz das peculiaridades do caso concreto, a existência de uma situação excepcional que autoriza o afastamento da regra geral. É o que a doutrina nomeia como distingue-se. Técnica pela qual se reconhece que um determinado precedente não se aplica a um caso específico, em razão de peculiaridades fáticas que o diferencia substancialmente dos casos que deram origem ao entendimento jurisprudencial. No presente caso, a decisão do juiz de primeiro grau reconheceu com acerto essa excepcionalidade, ao apontar que, na presente ação, em análise dos extratos bancários, é possível identificar, através dos expressivos valores aportados e pela própria idade do decujus,
já bastante avançada para configurar outra natureza, que na finalidade é diversa de um mero plano previdenciário, posto que, indubitavelmente, a intenção única do falecido era de investimento, conforme se vislumbra das páginas 1767 e 1771 dos autos principais. Neste contexto, não se trata de negar em abstrato a natureza securitária do VGBL, mas sim de reconhecer que, no caso específico, houve um desvirtuamento de sua finalidade, transformando o que deveria ser um instrumento de proteção previdenciária em mera aplicação financeira utilizada com o intuito sucessório irregular. É inegável que a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, tem assentado a natureza securitária do VGBL, como bem destacou o eminente relator ao citar diversos precedentes, né? Citou aqui, por exemplo, um precedente oriundo do Rio Grande do Sul, julgado no STJ, de número 1755. Citou outro também aqui, de número 1636, 1676, 655, também do Rio Grande do Sul, dentre outros. Entretanto, fundamental observar, mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 1363-016 do Rio de Janeiro, que deu luz ao tema 1214, que deve ter sido citado pelo relator, malgrado tenha sido firmada a tese de que é inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa-mortes à doação, o ITCMD, quanto ao repasse para beneficiários de valores e direitos relativos ao Plano Vida, gerador de benefício livre VGBL, ou o Plano Gerador de Benefício Livre, GPGBL, na hipótese de morte do titular do plano. O ministro Dias Toffoli, relator do processo, fez expressa ressalva quanto à possibilidade de afastamento da natureza securitária quando evidenciada a simulação. Deixou bem claro. Em tópico especificamente intitulado, entre aspas, da possibilidade de se combater a dissimulação, fecha aspas, o ministro destacou que a orientação defendida não autoriza, evidentemente, que o VGBL ou VGBL possa ser utilizados para simular o direito a legítimo. Tal ressalva, longe de ser meramente teórica, retórica, consagra a exceção juridicamente relevante, plenamente aplicável ao caso em análise. E é da exceção que este recurso se trata. Na mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 24210 de São Paulo, julgado em 7/3/2023, reconheceu explicitamente a possibilidade de que, em situações excepcionais, o VGBL adquira natureza de mero investimento financeiro. Da ementa desse importante julgado, destaca-se o seguinte trecho, entre aspas, na hipótese excepcional em que ficar evidenciado a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do decujus,
devem ser trazidas à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto de partilha, desde que antes da convenção em renda e pensionamento do titular. É precisamente nesse ponto que se firma a decisão do juiz singular, que, com perspicácia e sensibilidade jurídica, identificou, no caso concreto, o desvirtuamento do caráter securatório do VGBLS, contratados, dos VGBLs, contratados, configurando verdadeira simulação em detrimento dos herdeiros necessários que não figuram como beneficiários. Essa interpretação excepcional não contraria o posicionamento jurisprudencial dominante, mas sim o complementa, reconhecendo que, como qualquer instituto jurídico, o VGBL também está sujeito ao controle de legalidade e de legitimidade quando utilizado um propósito divergente de sua finalidade legítima. A própria natureza das regras de proteção à legítima dos herdeiros necessários, que constitui matéria de ordem pública, impõe ao julgador o dever de coibir manobras que visem a sua frustração, ainda que revestida de aparente legalidade formal. A análise detida, os elementos constatantes dos autos revelam um quadro de excepcionalidade que não pode ser ignorado pelo julgador. São diversas as circunstâncias que, apreciadas em conjunto, denotam o uso indevido dos planos do VGBL como instrumentos de planejamento sucessório, desvirtuados de sua finalidade securitária originária. As datas e condições das contratações realizadas pelo falecido mostram situações que não são críveis, quando vistas à luz da interpretação estática de que toda previdência privada deve ser tratada com a natureza de seguro. Os documentos acostados mostram propostas firmadas entre 87 e 94 anos de idade, cuja fruição ou aposentadoria se daria quando o inventariado tivesse com 95 a 100 anos de idade. Soma-se a esses contratos 2 outros firmados com o Banco Safra S.A. nos anos de 2017 e 2018, para resgate por aposentadoria aos 99 anos e 100 anos, respectivamente, cujos valores foram levantados ainda em vida pelo contratante, o que reforça ainda mais o caráter de aplicação financeira e não seguro previdenciário. Como se percebe, não se trata de contratações isoladas, mas de um padrão sistemático de utilização dos VGBLs em idade significativamente avançada, com projeção de fruição por aposentadoria em idades desejáveis, mas improváveis de serem alcançadas segundo qualquer expectativa razoável de vida, o que por si só já indica a descaracterização da finalidade securitária desse instrumento. Mais revelador ainda é o vulto financeiro envolvido. Explicativamente, só os pagamentos comprovados nas folhas 58, 59, 160 e 162 passam de 20 milhões de reais, quantia expressiva, mesmo para alguém
de elevada capacidade econômica, como era o inventariado. Já a análise da declaração de imposto de renda de pessoa física do exercício 2021, ano calendário 2020, que foram prestadas em 29 de maio de 2021, depois da morte do inventariante, mas antes do ajuizamento do inventário, por iniciativa da viúva, e está nestes autos, as páginas 288 e 303, revela elementos mais contundentes. Some-se a isso a comprovação nos autos de saques antecipados dos saldos de alguns desses planos, o que evidencia que o falecido utilizava tais instrumentos como se fossem contas comuns de aplicações financeiras e não como reserva previdenciária, reforçando a ideia de que não se trata de verdadeira previdência complementar, mas sim de aplicação financeira com designação específica de beneficiários. Outro elemento significativo é a forma de aporte dos valores nos planos VGBL. Após a análise dos ofícios enviados pelo Banco Safra, Banco Bradesco e XP Investimentos, verificou-se que o autor da herança realizou depósito em abril de 2019 e outubro de 2020, valores significativos e muitas vezes em depósito único. A Fazenda Pública Estadual, ao se manifestar nos autos do inventário, destacou que, entre aspas, alguns herdeiros afirmaram que o inventariado fizera planos de previdência privada que seriam partilháveis, por serem aplicações ou investimentos, o que não foi negado pela inventariante, apenas dizendo que aqueles deixados pelo inventariante para si e para o herdeiro José Arthur não seriam sujeitos à partilha por terem natureza de seguro. Com tantos ganhos permanentes, não parece que há uma justificativa para a constituição de previdências privadas em tão elevada idade, por mais que tenha sido longa e profícua a vida do inventariado. Diante desse quadro fático, sobressai a ocorrência de abuso do direito, prevista no artigo 187 do Código Civil, fraude à lei, artigo 166.6 do Código Civil, e simulação, instituto que reconhecidos autorizam afastar a aplicação do artigo 794 do Código Civil no presente caso. O abuso de direito está configurado na utilização desvirtuada de um instrumento legítimo VGBL para fim diverso daquele a que se destina, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social. O falecido, ao contratar planos de previdência privada em idade avançadíssima, com previsão de fruição por aposentadoria de idade em idade centenária, claramente excedeu os limites razoáveis do exercício regular de seu direito. O exercício de um direito deve ocorrer dentro de determinados limites éticos, sociais e econômicos. O artigo 187 do Código Civil estabelece com todas as letras, entre aspas, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, fecha aspas. A contratação de um plano de previdência provada por uma pessoa de 94 anos, com previsão de aposentadoria aos 100 anos, dificilmente poderia ser considerado como exercício regular de direito
à Previdência Complementar. A fraude à lei, por sua vez, por mais que seja dolorosa pronunciar tal palavra, evidencia-se no uso do meio aparentemente lícito, contratação de VGBLs, para contornar uma cogente do direito sucessório brasileiro, qual seja a proteção à legítima dos herdeiros necessários, prevista no artigo 1845 e seguintes do Código Civil, ao designar apenas um dentre seus herdeiros como beneficiário de valores expressivos. Além da mulher, o falecido buscou, por via oblíqua, afastar valores excessivos das normas imperativas que, igualmente, entre os sucessores. Igualmente entre os sucessores. Por fim, a simulação se caracteriza pela discrepância entre a vontade real e a vontade declarada, onde as partes externamente manifestam vontade diversa daquela que efetivamente as move. No caso, é evidente que a contratação de planos de previdência privada mascarou a real intenção do falecido de privilegiar a esposa, mulher e um herdeiro específico, em detrimento dos demais, mediante transferência patrimonial que busca artificialmente escapar às regras imperativas do direito sucessório. A simulação encontra regramento específico no artigo 167 do Código Civil, que dispõe, entre aspas, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Fecha aspas. Aplicando tal dispositivo à hipótese, conclui-se que, uma vez reconhecida a simulação, deve-se desconsiderar a aparência do contrato de seguro previdenciário para fazer prevalecer a real natureza do negócio dissimulado, qual seja, a de investimento financeiro com designação de beneficiários específicos. Neste contexto, importa destacar o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no RESP número 242/10 de São Paulo, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, que reconheceu explicitamente que, entre aspas, na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do decújo e devem ser trazidos à colação no inventário como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. No mesmo julgado, o relator pontuou ainda, entre aspas, circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento. Fecha aspas. Transpondo tal entendimento para o caso em análise, percebe-se que a idade avançada do falecido, 94 anos de idade, quando da contratação, com previsão de fruição em idades improváveis, 98 e 100 anos, constitui circunstância excepcional que evidencia a condição de mero investimento dos VGBLs contratados. Não se trata, portanto, de negar a natureza securitária do VGBL em abstrato ou contrariar a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, mas sim de reconhecer que, em casos excepcionais como o presente, o desvirtuamento da finalidade do Instituto autoriza sua desconsideração para fins sucessórios.
Outro ponto a merecer destaque refere-se à alegação de necessidade de remessa da matéria às vias ordinárias, que fez parte do pedido recursal, mas não foi citado no voto do relator. Com efeito, entende-se que o juiz de inventário detém competência plena para aferir a composição do acervo hereditário, o que incluiu a análise da natureza jurídica dos bens e direitos deixados pelo autor da herança, bem como verificação da eventual simulação na constituição desses direitos. É consabido que o foro sucessório é universal, afigurando-se competente o juízo do inventário para conhecer e decidir, entre aspas, todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes sejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, cito o artigo 612 do CPC. No caso concreto, a descaracterização dos VGBLs, está com uma aguinha com gelo e limão e um cafezinho com leite, por favor, se depreendeu da mera análise documental dos ofícios enviados pelas instituições contratadas. Assim, estou inteiramente observada a redação do artigo 612 do CPC, considerando-se que os fatos relevantes estavam provados por documentos, não se fazendo necessário remeter os autos às instâncias ordinárias. Isso aí. Ademais, a pronta resolução da questão pelo juízo do inventário certamente atendeu aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando a fragmentação desnecessária da prestação jurisdicional e a protelação da partilha. Como não poderia deixar de ser, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reconheceu a competência do juiz inventariante para decidir questões dessa natureza, desde que não demandem dilação probatória complexa, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ que, entre aspas, cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do artigo 984 CPC, todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou depender de outras provas, fecha aspas, entendidas como alta, entre aspas, alta indagação, fecha aspas, aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Eu cito aqui o RESP de número 450-951 do DF. A questão da colação dos valores de VGBL é matéria intrínseca à formação do acervo partilhável e à atribuição de quinhões, que se insere perfeitamente na competência do juízo sucessório. A remessa às vias ordinárias, neste caso, se já não suprimisse a competência do juízo sucessório, representaria indevido formalismo, contrário aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Um momentinho aqui. Do processo. Um outro aspecto do recurso não foi abordado pelo voto do relator. Levante-se o argumento de vulnerabilidade das benfeitorias,
que teria supostamente justificado a constituição dos benefícios em seu favor pelo falecido. Há uma contradição intrínseca ao argumento, diante de farta documentação que os próprios agravantes carrearam aos autos recursais, virtualmente provado o contrário do que alegam. Com efeito, os agravantes juntaram cópias das primeiras declarações, das quais consta a reivindicação da primeira agravante, a viúva, das condições de meeira e herdeira testamentária, conforme se vê as folhas 30, bem como ela própria declarando como sujeita à partilha as cotas de mais de 53%, que detém em nome próprio, no capital da sua empresa, SAB, Empreendimentos e Participações Limitada, cujo patrimônio líquido, em 21 de 12 de 2021, era de R$ 18.610.584,27, sendo possível divisar a comprovação dos argumentos que demora nos autos as folhas 36 e 37. Já o segundo agravante, por seu turno, é herdeiro necessário, por descendência de uma vasta fortuna, em igualdade de condições com os demais irmãos, afora a fruição do patrimônio que já tinha. Nesse sentido, é da própria petição, diga agravo e suscitação do fato de que recebera bens imóveis em adiantamento da legítima, e já não mais os teria porque incorporada à empresa SAB, Empreendimentos e Participações Limitada, a mesma da qual a primeira agravante é sócia, posta na discussão exatamente para definir por quais valores deveriam ser colacionados. Tendo sido admitida pelo segundo agravante a propriedade de bens imóveis como ponto do recurso, este também não contestou a afirmação das contrarrazões de que haveria uma decisão judicial ordenando a colação dos valores correspondentes a 17 imóveis, no valor de R$ 7.140.000, recebidos a título de adiantamento da herança. Portanto, a alegação de vulnerabilidade, além de não encontrar respaldo fático ou nos autos, revela-se como tentativa de justificar o uso desvirtuado dos planos VGBL, o que não pode ser acolhido pelo nosso Poder Judiciário. Quanto ao argumento suscitado pelos agravantes de que, não sendo a viúva herdeira necessária, seria juridicamente descabido falar em colação, impõe-se uma análise mais acurada do Instituto e de seus efeitos no caso concreto. Com efeito, embora tecnicamente a colação, em seu sentido estrito, previsto nos artigos 2002 e seguintes do Código Civil, seja dever imposto aos descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum, o reconhecimento da simulação e da desnaturação dos VGBLs transcende essa questão terminológica. O fenômeno jurídico que se opera é o da nulidade do negócio jurídico simulado, com a consequente obrigação de restituição dos valores indevidamente subtraídos do acervo hereditário. A primeira agravante está obrigada a devolver ao monte partilhável
os valores recebidos a título de VGBL, não por força do Instituto da Colação, propriamente dito, mas em decorrência da invalidação do artifício utilizado para mascarar a verdadeira natureza do negócio jurídico realizado. Trata-se de aplicação do princípio geral de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou de atos praticados em fraude à lei. O Superior Tribunal de Justiça já assentou diversas oportunidades que o reconhecimento da simulação implica na anulação do negócio jurídico e na restituição das partes ao estado anterior, independentemente da condição jurídica dos envolvidos. Não se trata, portanto, da aplicação pura e simples das regras de colação, mas da restauração da legalidade através da recomposição do acervo hereditário e sua integralidade. No caso concreto, é relevante observar que os valores recebidos pela primeira agravante foram levantados após o evento morto do autor da herança, não se configurando propriamente adiantamento de legítima ou liberalidade em sua vida. O que ocorreu foi a apropriação de valores que deveriam desde sempre integrar o monte partilhável, uma vez que reconhecida a natureza de investimentos GVBLs contratados. Portanto, independentemente da terminologia adotada, seja, entre aspas, colação, fecha aspas, em sentido amplo, seja, entre aspas, devolução, fecha aspas, ou restituição, fecha aspas, abre aspas, veja, o comando judicial que determina o retorno dos valores ao montante partilhável é juridicamente correto e deve ser mantido em sua totalidade. Ressalta-se, por fim, que a destinação dos valores, após a devida reintegração ao acervo hereditário, seguirá as regras próprias do direito sucessório, observando-se tanto as disposições testamentárias quanto as normas de sucessão da legítima aplicáveis ao caso concreto. No que se refere ao valor atribuído aos bens imóveis à colação, mostra-se acertada a conclusão do relator, no sentido de reconhecer o acerto do juiz de origem ao determinar a aplicação da regra do artigo 2004 do Código Civil. Trata-se de dispositivo claro e específico, que não comporta interpretação diversa, ao estabelecer que, entre aspas, o valor de colação dos bens doados será aquele ou estimativo que lhe atribuiu o ato de liberalidade, constituindo regra fundamental para a conservação da isonomia entre os herdeiros e a correta formação do monte partilhável. Melhor explicando, o valor dos bens a colacionar, quando se trata de bens doados em vida, é aquele vigente no montante da doação, ou seja, o valor atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. Esse critério legal visa evitar que a valorização ou desvalorização posterior à literalidade, decorrendo de fatos alheios ao ato da doação, interfira no cálculo da legítima, mantendo o equilíbrio que o legislador buscou assegurar nas regras sucessórias.
os argumentos trazidos pelos agravantes, inclusive a alegação de que os imóveis não mais pertenceriam ao herdeiro por ter sido integralizados em sociedade empresária, não são suficientes para afastar a aplicação do dispositivo legal. A alienação ou transformação posterior do bem doado não exime o herdeiro do dever de colacionar, transferindo-se tal obrigação para o valor correspondente, sendo indispensável suas estimativas, conforme os parâmetros legais para verificação da igualdade das legítimas. Então, já chegando à parte dispositiva, peço desculpas pela delonga, mas finalizo dizendo que, diante do exposto, peço venha ao eminente relator e voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para negar-lhe provimento. Em razão do mérito do agravo de instrumento, entendo que fica prejudicada a análise do agravo interno. É o voto, senhora presidente. Demais colegas. Luci Queiroz para o voto. Senhora presidente, primeiro, mais uma vez, Vossa Excelência, os advogados que não haviam chegado ainda no início dessa sessão. Eu ouvi aqui atentamente o voto do embargador Raimundo Donato, o voto de vista, e a primeira coisa que eu quero lembrar, nós estamos tratando de um agravo de instrumento. Essa é uma situação que é muito importante. E eu ouvindo aqui o voto do embargador Raimundo Donato, ele faz uma análise mais profunda, né, adentrando uma questão, inclusive uma questão que eu fico um tanto quanto preocupado, uma análise dessa questão da idade, a pessoa, por ter uma idade, você entender que aquela pessoa não teria capacidade, ou, inclusive, como ele disse, ele até pediu desculpa, uma palavra mais forte, né, que teria sido uma fraude ao sistema hereditário. E eu, com todo respeito ao advogado Raimundo Donato, mas todos sabem que eu sou oriundo do Ministério Público, e eu sempre fui um defensor, desembargadora Cleide, do respeito à pessoa idosa, tá? E não é o fato, a gente tem pessoa com 40 anos de idade que já está com alguma dificuldade, mas nós temos outras pessoas que já têm uma idade tanto quanto avançada, que conseguem ter um discernimento. Eu tenho minha mãe, ela completou, fez aniversário de sexta-feira, 86 anos, mora sozinha, não quer ninguém para morar com ela, cuida da vida dela, dirige o carro dela, tudo. E se eu fosse, nós fôssemos, nossa, já uma senhora tem que ter um cuidador, tem que ter alguma coisa. Então, assim, nós estamos falando aqui de um senhor que foi uma pessoa que condivisou nesse Estado tudo que ele fez, como empresário, como político, respeitado a vida toda, exatamente por esse empreendedorismo que ele tinha, né? E deixando, nós estamos tratando aqui de vou falar em valores, mas são valores que nós, pessoas comuns, a gente não consegue nem imaginar o que é que esse senhor deixou de legado patrimonial para os seus filhos. E quando ele pega uma parte desse patrimônio, faz uma aplicação nesse sistema PGBL, né, que é tido como uma previdência, e não, mas ele só seria com 99 anos, com 100 anos, aí a gente vai ter que fazer uma inserção para pensar se aquela pessoa já atingiria ou não uma certa idade. Então, está se fazendo uma análise aqui no voto do desembargador Raimundo Donato, ele se aprofunda e volta a dizer, nós estamos tratando aqui de um agravo de instrumento. A discussão é posta nessa restrição de uma análise de uma decisão que houve. Mas, assim, o desembargador Marcos Uília, de qualquer maneira, essa discussão vai ter que ser rememorada quando da presença do desembargador Marcos Uília, mas eu estou fazendo só essa pequena consideração porque eu mantenho integralmente o meu voto, senhora presidente. E quando o desembargador
Marcos William estiver presente, a gente, como eu acabei de dizer, a gente vai ter que rememorar para que ele possa ter um melhor conhecimento, e também acredito que o desembargador Paulo de Tatos tem só que verificar essa situação, porque o desembargador não, o doutor Crenta, como juiz convocado, ele estava impedido porque ele é o juiz que foi quem zarou a decisão agravada. Então, a gente precisa só verificar essa situação, como é que fica a composição da turma julgadora quando do retorno do desembargador Marcos William, que já é... Marco Lucídio, permite uma parte. No desembargador Marcos, ele está de férias. Isso. E hoje quem vota aqui, ao meu ver, seria o desembargador Paulo de Tarso. Eu estou falando por conta do doutor Krentel, quando convocado exatamente em substituição ao desembargador, substituição não, na posição do desembargador Paulo de Tarso, ele ficou na condição de impedido. É isso que eu estou falando. O impedimento é da pessoa física. É por isso que eu estou pondo aqui a questão de discussão. Se nessa situação, quando o desembargador, o doutor Crento se declarou, efetivamente passou para o desembargador Marcos William, para compor a turma julgadora. E se essa situação se altera hoje. É isso que nós precisamos, porque já houve... Ele foi impedido para votar. Pronto, e ele estava na posição do desembargador. Pronto, e o desembargador Marcos William está na condição de membro da turma julgadora. E essa situação, no meu sentir, continua presente. Quem continua como da turma julgadora, diante do impedimento do doutor Krentel, é exatamente, inclusive, posto o nome dele na certidão, o desembargador Marcos William. Só dizer, em relação ao esclarecimento, ao impedimento do doutor Krentel, que estava substituindo as minhas férias, essa situação era daquele momento, porque ele estava compondo aqui a terceira Câmara, mas hoje não mais. Então, eu não tenho nenhum impedimento em relação a votar nesse ou outro processo. Eu não vejo nenhum impedimento assim. Com toda a pena do funcionamento do senhor, mas ele era o componente da turma julgadora. É a mesma situação, então nós temos dois processos e aconteceu essa situação, que eu passei a votar, por exemplo, hoje, eu estou votando nos processos da desembargadora Cleide, porque o desembargador Marcos William está de férias. Quando ele volta, os processos que estão com vista para mim, eu estou com vista. Em relação aos votos, eu continuo na turma julgadora. Então, a questão é só essa. O doutor Crento se declarou impedido, porque ele foi o magistrado que proferiu essa decisão agravada, e foi chamado o desembargador Marcos William para compor a turma julgadora. Você estava de férias, não foi, não? E qual é o impedimento dele nesse processo? Eu estou colocando para vocês enquanto presidente. Precisa só ser resolvido se nessa situação o desembargador Paulo fica restabelecido na turma julgadora. É só essa questão que eu estou trazendo. Então, pelo impedimento, o desembargador Paulo Tasso não tem, porque ele já voltou. Mas por ele não ter assistido, ouvido, não é isso, no caso, a sustentação, eu não sei se isso, mas também outro que entrar na sustentação. Então, eu acho que tem impedimento do Paulo Tasso. Eu não deixo nem. Agora, só tem uma situação que o falador levantou, saber se há necessidade de aguardar o retorno do desembargador Marcos William, porque ele constou na certidão, né, do julgamento anterior, dizendo que estava satisfeito, aguardando o voto. Exatamente. Mas a questão textual do desembargador, né, do desconvocado do concreto, não passa para mim. Não, a questão não é essa. Não, faço parte da terceira Câmara e estou à disposição para votar. Não agora, porque se eu fosse votar, eu teria visto, porque eu não tive acesso ao valor. Era isso? Esse abster para ouvir? Pronto. Vossa Excelência ouviu a sustentação? Não ouvi. Então, eu ia o Marcos, sim. Por esse motivo, não seria ele a votar nesse processo? Aí eu vou ter que decidir sobre saindo. Eu vou fazer o seguinte, como o desembargador estava já apto a votar,
não, ele estava cursando na lista para votar o pagador Max Villa, e ele ouviu a sustentação, porque senão teria que ter outra sustentação de novo. Se, por acaso... Senhora presidente, se eu fosse ter que votar agora, eu não teria a menor condição, porque eu não conheço o processo. Eu só ouvi, por enquanto, o voto do ex-senador. Eu vou entender. Não tive acesso ao voto, porque aqui no meu sistema não tenho acesso ao processo, só não tinha acesso. Então, não tive acesso ao voto do desembargador, sim, não tive acesso às provas do processo, não tive acesso a nada. Então, se eu tivesse de tomar um posicionamento, seria irresponsável da minha parte assim fazer hoje. Eu tinha que pedir vista de qualquer maneira. Se a senhora achar interessante, pode aguardar o Marcúlio, ele vem, fazer o voto dele. É o tempo que, se me der acesso ao processo, eu estudo. E na próxima semana, quando o desembargador Marcúlio volta, aí se for por 4.2, eu estaria pronto para poder tomar meu posicionamento e não teria prejuízo nenhum. Só queria ter acesso ao processo. Se a decisão do tribunal tiver sido uma decisão parcial, mas não, eu entendo que no primeiro grau não foi parcial, não. Não, eu não tenho acesso a esse processo, só porque eu não ouvi. Mas eu vou entender o seguinte, para o melhor julgamento, o desembargador Maxwell ouviu a sustentação, ele deixou para votar depois, então eu entendo que seja o desembargador Maxwell a proferir o voto por esse motivo. Se não, se eu entendesse que fosse Vossa Excelência, os advogados voltariam hoje, porque, se eu não me engano, 2 advogados sustentaram, e teriam que fazer a sustentação para Vossa Excelência ouvir. Como é que aí você, por esse motivo, eu acho que o segurança seria o desembargador Marcos William. Ele está apto, e quando futuramente, porque provavelmente vai ser por maioria, futuramente, se vai ser estendido por 942, eu não só se na decisão do primeiro grau tivesse sido julgado de forma parcial. Mas eu entendi que não foi parcial. Vocês tiveram processo, porque eu não tenho acesso ao processo, mas eu entendo que não. Pelo que eu entendi, o juiz entendeu que todo o secretário iria para ser partilhado, se eu não me engano, primeiro grau. Foi excluído apenas o PGBL, porque foram vários. Eu entendi isso. Então, como ela englobou tudo, não houve parcialidade, não houve uma parcialidade primeiro na decisão. E vamos aguardar, eu entendo assim, para não haver prejuízo nesse julgamento. Então, vamos aguardar o retorno do desembargador Maxwell para votar. Não tem nenhum prejuízo. Então, pronto, o julgamento deste processo se tornou hoje prejudicado, suspenso, por conta da ausência do desembargador Maxwell. Vocês entenderam? Aquele deu uma sustentação, porque o desembargador tem que ir. Como é que vai se votar se não houve uma sustentação? Não. É pelo lógico, pelo óbvio. O último agora é o 205, item do SAD. 205. O relator, nesse caso aqui, o relator José Creito, como é que fica? Está congelado o voto dele como relator. 205. Apelação civil de 014, 794, 582, 2019. Relator José Creito. Congelado o voto.
O Vistor desembargador Raimundo Nonato. Como ele fica congelado, não vai ter nenhum prejuízo. Isso aí vai entrar novamente. Mas vai pedir no meio, só presidente, por favor. Mas, No processo. 205. Mas quem vota sou eu, desembargadora Cleitinho. Não tem desembargador. Só o nome, por favor. Se você tem acesso, não tem participação desse processo, né? 205, eu não tenho nada. Tá certo. Quando eu não participo, eu não tenho acesso. Cadê que você ficou bom? Quando você está congelado, eu vou Tem conflito, né? eu tenho que ou seguir o desembargador preto ou seguir o desembargador Raimundo, conforme ele vai. Então, vamos lá. Apelação civil de número 014 794 582 2019. O item 205 sai. Palavra ao Vistor desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pronto, desembargador Raimundo Nonato, está me ouvindo? Estou perfeitamente, presidente. Então vou aguardar. Desculpe, porque eu não vi, eu fui virar meu rosto para... Certo, agora... Mas aí, Pois não, presidente. Esse é o pedido de visto para o desembargador Lucídio, né? Não. O desembargador José Crentel, ele volta a estar congelado, relator. Esse é apelante apelado, Companhia Energética do Ceará, Enel, e Alberto Belchior Moreno Maia. Certo. Esse voto, senhora presidente, eu verifiquei aqui, tendo em vista que a Enel passou mais de 2 anos para cumprir a tutela de urgência, inclusive as astrentes foram majoradas após o descumprimento da obrigação, né? Eu acompanho o relator. Eu também, como votante, acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para desprover o apelo da Enel e prover o apelatório autoral. Acho que terminou. Foi isso? Tem mais também. Só o 5 minutos. Agora na mensagem volta. 5 minutos, já foi 10h47.